Senhor. Amém. Para mim é um prazer muito grande ter a oportunidade de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu espero transmitir aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração para que eu possa estar falando e que os irmãos estejam quebrantados mesmo, né? Para ouvir aquilo que Deus quer falar. Sem perder tempo, irmãos, vamos abrir lá em Josué, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Josué, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Todos os irmãos encontraram? Todos os irmãos acharam? Amém? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para que não entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos na além do rio. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, assim que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Amém, irmãos? Só até aqui. Para entender um pouco o contexto dessa palavra, né? Israel tinha acabado de voltar de uma conquista, né? O povo de Israel, Josué, que se tornou líder do povo de Israel, né? Após passar o Rio do Jordão se abriu e eles passaram pelo Rio do Jordão, assim como foi no Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu, né? E isso provou para o povo que Deus estava com Josué. E após passar o Rio do Jordão, a primeira cidade que Israel tomou foi Jericó. E ali em Jericó, Deus demonstrou o seu poder, né? Deus demonstrou do que ele era capaz, né? Ele deu uma ordenança para o povo, que o povo rodeasse Jericó durante 7 dias, e o povo rodeou Jericó durante 7 dias, tocando trombetas. E no 7º dia eles bradaram e tocaram aquelas trombetas, e a muralha de Jericó, porque Jericó era cercada de uma grande muralha, caiu por terra. Então Deus, naquele momento, demonstrou o poder e do que ele era capaz, né, para o povo de Israel, assim como a gente tinha demonstrado muitas vezes. Porém, após isso, né, a próxima cidade que o povo conquistaria seria Ai. E nessa ocasião, né, Deus tinha dado uma ordenança ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel. Ele tinha falado que não deveria ser tomado
do despojo de Jericó, nada deveria ser tomado, né? Não deveria tomar nada para eles, né? A prata e o ouro que eles conquistassem em Jericó deveria ser entregue a Deus, deveria ser entregue ao templo de Deus. E Acã, de maneira orgulhosa, né, e desejando aquilo que ele tinha despojado da conquista de Jericó, pegou para ele uma túnica e pegou também prata e escondeu, enterrou. Por conta disso, a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. E quando eles foram tentar tomar Ai, quando eles foram tentar conquistar Ai, eles não conseguiram, eles falharam, eles perderam a batalha. Irmãos, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria esse: sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. A partir do momento que o povo de Israel, a partir do momento que Acã pecou contra Deus, a partir do momento que Acã deixou o orgulho dele tomar conta do seu coração, a sua avareza, o desejo do seu coração tomar conta dele, e ele pegou ali os tesouros que pertenceriam ao Senhor, os tesouros que deveriam ter sido entregues a Deus, os tesouros que deveriam ter sido entregues no templo do Senhor, ele trouxe desgraça para o povo de Israel, ele trouxe desgraça para a sua vida. E, irmãos, da mesma forma, nós muitas vezes, quando colocamos o nosso desejo, o desejo do nosso coração, aquilo que nós queremos possuir acima da vontade de Deus, acima da ordenança de Deus, nós também fazemos como Acã, nós trazemos consequências para as nossas vidas e também para o povo de Deus, porque nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então aquilo que uma pessoa faz, tudo aquilo que uma pessoa faz, por mais que ela considere uma pessoa que é crente, uma pessoa que aceitou a Cristo como único e verdadeiro Salvador, tudo aquilo que ela faz que não é para a glória de Deus, tudo aquilo que ela faz tentando tomar aquilo que é de Deus, a glória de Deus, ela afeta não só a sua vida, mas também o corpo de Cristo. Todos nós somos afetados. E foi exatamente isso que aconteceu. Acã não pensou em Israel, Acã não pensou na sua família, Acã não pensou em Deus, na vontade de Deus. Ele pensou somente naquilo que ele queria possuir, naquilo que ele queria ter, que era a capa e a prata. Aleluia. E por conta disso, a presença do Senhor se afastou do povo de Israel. Por conta dessa atitude, Deus tirou do meio do povo a sua presença. E de maneira imprudente, Josué decidiu ouvir a palavra dos espias, decidiu ouvir a palavra dos espiões de irem até Ai e tomar aquela terra, sem consultar a Deus, sem consultar a vontade de Deus. Então eu quero falar aqui sobre algumas coisas que levam a presença do Senhor a se afastar da nossa vida. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem Deus, nós não somos nada. Nós somos completamente incapazes. Nós somos completamente miseráveis sem a presença de Deus. Aleluia. Lá em Tiago 4,14 diz que nós somos como a neblina que aparece e vai embora. Nós não somos nada. A nossa vida é passageira. A nossa vida não tem valor nenhum sem a presença do Senhor, sem a presença de Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, nós somos completamente incapazes, nós nos tornamos completamente inúteis contra os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos não são a carne nem o sangue, mas são potestades e principados. Nós só conseguimos lutar contra os potestades e contra os principados quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, quando nós estamos debaixo da sua vontade, quando nós estamos debaixo da sua presença.
E quando Acã pecou, o povo de Israel perdeu ali a sua presença naquele momento. A presença de Deus se afastou. Então a primeira coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. A transgressão é o que mais nos afasta da presença de Deus. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor dele. Porém, quando nós escolhemos viver em pecado, quando nós escolhemos permanecer no pecado, isso nos afasta da sua presença. Porque Deus é santo e exige santidade. Deus odeia o pecado. A natureza de Deus é santa e ele odeia o pecado. Aleluia. Então Acã pecou e trouxe desgraça para o povo de Israel. Acã achou que se ele escondesse o seu pecado, se ele escondesse a sua transgressão, estaria tudo certo, ficaria tudo bem. Se ele escondesse aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha roubado, estaria tudo bem. Muitas vezes nós também acreditamos que quando nós ocultamos os nossos pecados, quando nós ocultamos a nossa transgressão, não haverá consequência por conta disso. Porque as pessoas não estão vendo aquilo que nós estamos fazendo quando estamos sozinhos, aquilo que nós estamos fazendo quando ninguém pode nos ver. Porém, Acã se esqueceu de que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus nos contempla em todos os momentos. Mesmo quando nós achamos que estamos escondidos, mesmo quando nós achamos que aquilo que nós fazemos em oculto não pode ser visto por ninguém e por isso não temos consequência, mas Deus está vendo. Deus viu o pecado de Acã e isso trouxe consequências drásticas para todo o povo. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso pecado, que aquilo que nós fazemos não afeta as outras pessoas, afeta somente a nós mesmos. Mas isso é um engano, porque aquilo que nós fazemos em oculto, aquilo que nós fazemos escondido, o pecado oculto, afeta sim o corpo de Cristo, afeta sim as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Não afeta somente a nossa vida. As consequências não são somente para nós, mas para todos que fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia. Assim como o pecado de Acã trouxe desgraça para todo o povo, muitas vezes o nosso pecado tem destruído as famílias, o nosso pecado tem destruído as nossas famílias. A palavra de Deus diz, Jesus disse, que aquele que adultera no coração já está adulterando. Então muitas vezes a gente pensa que adultério tem que ser o ato consumado. Mas se você, no seu coração, deseja ter relação com pessoas, se você é casado, você já cometeu adultério. Então até mesmo os pecados ocultos, aquele que nós cometemos no nosso coração, ele tem uma consequência. Aleluia. E muitas vezes nós não pensamos nessa consequência. E a principal consequência, a mais devastadora consequência que o pecado tem na nossa vida é nos afastar da presença de Deus. Aleluia. Essa é a principal consequência e mais devastadora. Sem a presença de Deus nós não podemos fazer nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é para a glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Sem a presença dele na nossa vida nós não temos nada. Aleluia. Segunda coisa, amar mais as coisas do que a Deus. Acã amou mais aquilo que ele poderia obter através da túnica que ele pegou, através da prata que ele escondeu, do que a Deus, do que a vontade de Deus. Aleluia. Quantas vezes nós não amamos mais a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades,
do que a Deus, do que a vontade de Deus. Quantas vezes nós não amamos mais o nosso trabalho, até mesmo a nossa família, mais do que a Deus? Tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus se torna um ídolo na nossa vida, se torna um ídolo do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos amar mais as coisas que esse mundo tem para nos oferecer do que a Deus. Irmãos, esse mundo tem muitas coisas para nos oferecer, e um dos maiores enganos que tem hoje em dia, e que o mundo prega, é que as pessoas devem buscar a sua felicidade. As pessoas devem buscar a felicidade, a conquista pessoal. Aleluia. Esse é um dos maiores enganos que tem sido pregado hoje em dia. Porque muitas vezes aquilo que nos faz feliz nos leva para o inferno. Aquilo que muitas pessoas acreditam que vão fazer elas felizes, que vão tornar as suas vidas felizes, estão levando elas para um caminho de perdição eterno. Aleluia. Quantos não têm sido enganados? Quantos não têm sido iludidos com essa proposta? Ah, mas o que você está fazendo na igreja? Ai, que chato. Não. O que você está fazendo aqui? Não. O mundo tem coisa muito melhor para oferecer. As festas, as coisas que o mundo pode oferecer, isso é muito melhor, é muito mais legal. Aleluia. Quantos não têm sido iludidos por achar que Jesus tem nos chamados para ser felizes? Quantos não têm se iludido por achar que Jesus nos chamou para nos abençoar e nos fazer prósperos? E nos fazer pessoas ricas e abastadas? Aleluia, glória a Deus. Quantos não têm buscado uma palavra que diz para eles que se eles aceitarem a Cristo, eles vão ser ricos, eles vão ter aquilo que eles desejam? Aleluia, glória a Deus. Não adianta nada estar na presença do Senhor, não adianta nada estar na casa de Deus, ir à igreja, se o nosso coração, se o desejo do nosso coração é somente para nós mesmos, é somente para satisfazer as nossas vontades. O Deus desse tempo é o eu. O Deus da nossa geração é o eu. Sou eu o meu próprio Deus. Aleluia. As pessoas hoje têm vivido para si, para cumprir a sua própria vontade, para fazer aquilo que elas querem. Elas transformaram elas mesmas em Deus das suas vidas. Isso, irmãos, desde o princípio tem sido assim, desde a criação do mundo. O que o diabo disse para Eva quando estava lá no jardim, ele falou para ela: olha, se você comer esse fruto, você vai ter a sabedoria como Deus. Você vai saber a diferença, você vai saber entender o que é bem e o que é mal. Você vai ser sábio como Deus, você vai ser como Deus. Aleluia. A nossa carne, o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas vezes deseja que a nossa vida não esteja debaixo da autoridade de Deus, não esteja debaixo do senhorio de Deus. Muitas vezes nós queremos a independência de Deus. Muitas vezes a nossa carne deseja estar independente de Deus, viver de maneira que agrade somente a nós mesmos, independente da vontade de Deus. Aleluia. E quando nós deixamos de amar mais a Deus, mais a Ele,
do que a nós mesmos. Quem se torna dono da nossa vida e quem traça os nossos caminhos somos nós mesmos. E as consequências daquilo que nós fazemos vêm porque nós plantamos isso. Quando nós nos colocamos debaixo da presença de Deus, quando nós nos colocamos debaixo do senhorio de Deus, aquilo que nós fazemos é de acordo com a sua vontade, e aquilo que nós colhemos foi porque Ele desejou que a gente colhesse. Os frutos que nós colhemos quando estamos debaixo da presença de Deus são frutos para a glória dEle. Aleluia! Diferente dos frutos que nós colhemos quando nós estamos debaixo da nossa própria vontade, quando nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós queremos. Os frutos que nós colhemos quando nós somos donos de nós mesmos, quando nós somos senhores de nós mesmos, são frutos para a nossa perdição, são frutos para a nossa destruição, são frutos para a nossa derrota. Assim como o povo de Israel nessa situação, eles perderam por conta do pecado a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto que nos afasta da presença de Deus: agir sem a direção de Deus, agir sem a orientação de Deus. Josué aceitou mais a palavra daqueles espias, mais o que aqueles espiões disseram para ele, do que a orientação de Deus. Josué não buscou saber qual era a vontade de Deus. Ele não orou perguntando a Deus qual era a direção que Deus daria para ele, para conquistar Ai. Quando eles conquistaram Jericó, Deus tinha dado uma orientação para eles. Porém, em Ai, Josué mandou os espiões, e os espiões vieram para ele com uma palavra muito boa. Vai lá conquistar Ai, não precisa nem mandar todo mundo, manda só uns 3.000, uns 2.000 que você vai conseguir, porque é poucos lá, vai ser fácil conquistar Ai. E ele não pediu a orientação de Deus, ele ouviu a palavra daquelas pessoas ao invés de ouvir o que Deus tinha para dizer para ele. Se ele tivesse buscado a orientação de Deus nesse momento, provavelmente Deus tinha revelado o pecado que estava no meio do povo. Deus tinha mandado ele se santificar, mandado o povo se santificar, mandado o povo tirar do meio deles aquilo que estava levando o pecado para o meio deles. Deus de glória. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós também, do mesmo jeito, queremos agir, queremos fazer algo, muitas vezes até mesmo para Deus, ou para a obra de Deus, ou para o reino de Deus, ou para a igreja, sem pedir a orientação de Deus, sem orar, pedindo a Deus direção. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós recebemos propostas tentadoras, propostas que parecem, que trazem brilho aos nossos olhos muitas vezes, talvez vai trazer para a nossa vida uma melhora, uma evolução de alguma maneira, mas ao invés de buscar a direção de Deus para saber se aquilo é da vontade dEle, e se aquilo é o que Ele deseja para nós ouvimos os conselhos das pessoas. Nós preferimos ouvir os conselhos das pessoas, ou olhar para a proposta tentadora, e vamos em frente, metemos a cara naquilo ali, e muitas vezes não é a vontade de Deus. Quantos não têm se perdido nesse caminho? Quantos não têm se perdido por não buscar a orientação de Deus? Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus. Pai, glória a Jesus. Santo Deus. Aleluia. Glória.
Nós não devemos seguir os conselhos do mundo, nós não devemos seguir os conselhos das pessoas, nós devemos seguir os conselhos de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus quer dizer para nós. Aleluia. Porque nós não sabemos, nós não conhecemos as pedras que estão no nosso caminho. Nós somos como cegos muitas vezes, porque a presença de Deus muitas vezes não está na nossa vida, porque nós não o buscamos como deveria. Aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes a presença de Deus se afasta de nós, por conta das nossas transgressões, por conta do nosso pecado, ou simplesmente porque nós não buscamos a Ele. E quando a presença de Deus se afasta da nossa vida, nós estamos sujeitos a todo tipo de armadilha que Satanás coloca no nosso caminho. Aleluia. É por isso que nós devemos sempre estar em oração, em jejum, em comunhão com os irmãos, buscando a palavra de Deus, buscando orientação na palavra de Deus. Glória a Deus. Não existe forma melhor de conhecer os pensamentos de Deus sobre nós, não existe forma melhor de conhecer o que Deus tem para a nossa vida, de conhecer os caminhos que Deus tem traçado para a nossa vida, se não conhecendo a sua palavra. Quantos não têm se perdido porque não conhecem a palavra de Deus? Aleluia. Quantos não têm se perdido por não conhecer as Escrituras, o que Deus revela para nós através da sua palavra? Preferem ouvir aquilo que as outras pessoas dizem para elas, preferem ouvir aquilo que o mundo aconselha, aquilo que os amigos aconselham, aquilo que a família diz para ela, do que ouvir o que a palavra de Deus diz para ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como nós podemos nos proteger? Como nós podemos nos proteger das armadilhas e das pedras que Satanás coloca no nosso caminho? Se não através da oração, se não através do jejum e do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura espiritual. Nós devemos nos revestir de toda a armadura espiritual. Efésios 6 diz assim, Efésios 6, capítulo 10: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais por firmes, cingimos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Aleluia. Será que hoje eu e você podemos dizer que temos intercedido verdadeiramente uns pelos outros?
Será que nós podemos dizer que temos orado pela igreja de Cristo, pela igreja brasileira, para que o reino de Deus se revele no Brasil e no mundo? Aqui diz, em oração pelos santos. Irmãos, nós somos um corpo, nós somos um só corpo. Todos têm a sua importância, todos têm a sua relevância. Nós devemos orar para que todos nós estejamos prontos para quando Jesus Cristo voltar. Nós devemos orar para que a sua igreja esteja pronta, preparada, com vestes limpas, santificada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que Satanás tem feito muito nos nossos dias, um engano que ele tem feito hoje nos nossos dias, é tentar de todas as maneiras destruir o corpo de Cristo, destruir a igreja, desfazer os pilares da igreja de Cristo. Aleluia. Trazer a separação entre os irmãos, trazer os problemas e aquilo que causa separação e intriga dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, por isso nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar em oração uns pelos outros, porque quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos pensando no coletivo, nós estamos pensando no corpo de Cristo como um só, não somente na nossa vontade, ou naquilo que nós queremos, ou naquilo que nós podemos fazer, mas no corpo de Cristo, porque todos têm a sua importância no corpo, todos têm a sua importância, do menor ao maior, todos têm a sua importância. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós devemos carregar conosco a presença do Senhor. Onde quer que nós estejamos, nós devemos carregar conosco a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós carregamos conosco a presença do Senhor, irmãos. Aleluia. Esses dias eu ouvi um testemunho de um ex-satanista. Ele era um líder de uma seita satanista lá na África. E um momento, quando ele foi numa rádio, uma moça, uma crente de verdade, o abraçou. Ela não falou uma palavra, ela abraçou ele. Depois que ele havia dito que não acreditava em Jesus, que não acreditava no poder de Cristo, essa moça somente abraçou ele. E ele foi quebrantado pelo Espírito Santo através desse abraço. Ele conta esse testemunho, ele diz que ela não precisou falar uma palavra. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, há pessoas na igreja que acham que porque estão ali na porta, ou porque estão servindo sem ser no púlpito, ou porque não estão louvando, não carregam consigo a presença do Senhor, não tem importância, não tem relevância para o reino de Deus. Mas eu quero dizer aqui que todos têm importância, porque todos nós carregamos conosco a presença do Senhor, carregamos conosco o Espírito Santo, e não precisamos dizer uma palavra, não precisamos dizer uma palavra, para que as pessoas creiam em Cristo Jesus,
para que as pessoas se convertam. Só de nós estarmos aqui, só de nós cumprimentarmos alguém com a paz do Senhor, nós já estamos levando o Espírito Santo, nós já estamos levando e pregando o Evangelho. Aleluia! Nós pregamos o Evangelho de Cristo muito mais com as nossas obras, com os nossos atos, do que com aquilo que nós falamos. Aleluia! Onde quer que nós estejamos, seja no seu trabalho, seja no seu lar, você tem que levar consigo a presença do Senhor. Você tem que andar em integridade, você tem que andar em santificação, porque nós precisamos mais do que nunca, mais do que nunca, que as pessoas vejam Cristo em nós, que nós reflitamos a glória de Deus e Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós não devemos nos afastar da presença de Deus e deixar que nada dessas coisas que eu já tenho falado aqui nos afastem de Deus, nos afastem da sua presença. Porque toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Toda a criação clama pela revelação dos filhos de Deus. E quantas pessoas não têm se perdido nesse mundo, porque faltam pessoas que verdadeiramente vivam aquilo que pregam, vivam o cristianismo que dizem pregar. Aleluia! Nós precisamos viver isso, nós precisamos levar conosco Jesus onde quer que nós estejamos. O nome de Cristo deve ser santificado através da nossa vida, assim como na oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Cristo pode ser santificado? É através de mim e de você, é através das nossas vidas, é através daquilo que nós temos refletido, onde quer que nós estamos. Será que nós podemos dizer que temos refletido a Cristo verdadeiramente, com as nossas obras, com os nossos atos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos estar cobertos pelo sangue de Cristo, que nós possamos nos revestir de toda a armadura espiritual, que nós possamos estar constantemente em oração. Aleluia! Como nós podemos estar constantemente em oração? Quando nós oramos em língua estranha, nós estamos constantemente ligados com o Espírito Santo. Eu, irmãos, tenho a prática de muitas vezes tirar tempos dentro do meu trabalho, onde quer que eu esteja, ou mesmo andando na rua, para orar em língua estranha. Uma oração silenciosa na minha mente, que eu mexo os meus lábios, mas ninguém ouve, mas eu estou orando em línguas. Por quê? Porque assim eu me revisto do poder de Deus e da presença do Espírito Santo. Aleluia! Constantemente nós somos atacados, nós somos tentados, nós somos colocados à prova. Satanás nos rodeia e busca oportunidades para nos fazer cair, para nos fazer pecar, para nos fazer transgredir a vontade de Deus, para nos fazer perder esta batalha. Mas se nós estamos em constante oração, se nós estamos em vigilância, se nós estamos sempre com a presença do Senhor na nossa vida, nós somos vitoriosos. Após Deus revelar o pecado de Acã e mandar o povo tirar do meio deles o pecado, o povo se santificou.
O povo se arrependeu. Acã e a sua família foram apedrejados. O pecado foi tirado do meio do povo. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas, mas sem santificação, sem compromisso, sem comunhão com Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos verdadeiramente tirar das nossas vidas pecados de estimação, não adianta, porque a presença de Deus não vai nos acompanhar e nós vamos perder as batalhas. Aleluia. Nós devemos nos santificar. Assim que o povo se santificou, novamente eles foram atacar Ai. Só que dessa vez, diferentemente da outra, eles foram vitoriosos. E toda a nação da cidade de Ai foi exterminada. Não sobrou um, porque a presença de Deus estava com eles. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, da mesma forma, se nós queremos verdadeiramente refletir a Cristo, se nós queremos verdadeiramente ser luz, nós devemos ter conosco a presença de Deus. Nós devemos sempre buscar a Deus, buscar intimidade, comunhão com Deus, buscar orar, buscar jejuar, buscar ler a palavra de Deus e nos encher dele, e nos encher de Deus, para que verdadeiramente a nossa vida seja impactante, o nosso testemunho seja impactante, e que mesmo sem abrir a boca para falar, as pessoas possam ver Cristo em nós, refletido em nossas vidas. Aleluia. Então, irmãos, para finalizar, que nós possamos, irmãos, nos revestir de toda a armadura espiritual e estar pronto para tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus, e estar preparados para buscar a Deus em todo momento, em toda circunstância. Aleluia. E ter em nossas vidas a presença dele e nos encher da sua presença e do seu Espírito. Aleluia. Amém, irmãos. Agradeço a oportunidade.